Boa tarde, meus amados. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? O nosso tema de hoje é nutrição. Às vezes, nas nossas conversas entre irmãos, surge aquele depoimento, de quantas vezes ao dia a gente visita a geladeira. É um hábito moderno, Olhando para a história do homem, ele vivia nas florestas como caçador e coletor, Então, sempre saía, coletava frutas, essa parte dos vegetais, e eventualmente ele caçava alguns animais, e isso aí dava de fato um up na nutrição dele. Hoje, segundo o relato dos nossos irmãos, e às vezes até a gente olha o comportamento das crianças, observa que a floresta tem sido a cozinha, E a geladeira de fato é um misto de árvore onde se coleta e onde também se caçam algumas coisas. Mas hoje vamos buscar na palavra uma nutrição diferente, porque essa nutrição que a gente falou agora há pouco, ela nutre o nosso corpo dentro de um processo biológico. A gente nasce, cresce, desenvolve, morre. Mas a gente também tem outra situação na nossa vida, E de fato ela começa quando nascemos de novo, no advento da aceitar Jesus em nossas vidas, e ele traz para nós qual deve ser o nosso novo alimento. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus 4:4. Mateus 4:4. Assim diz a palavra. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Aqui Jesus está falando para nós, diante até de uma situação adversa que ele passou, Enquanto na terra ele estava no deserto, e ele foi tentado a transformar pedras em pão, e com isso, possivelmente, ser uma pessoa muito querida no mundo, Porque a gente já falou em outros momentos o quanto a fome sempre assolou a humanidade, e naquela época não era diferente, o inimigo sabia disso. E foi tentar Jesus dizendo para ele: olha, você transforma essas pedras em pão? E Jesus prontamente responde para ele: o homem não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, irmãos, fica claro onde a gente tem que procurar o nosso alimento. Nosso alimento espiritual, ele está na palavra de Deus. É na palavra de Deus onde a gente encontra o alimento que precisamos para enfrentar os grandes desafios dessa vida. Já em João 6,35, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mais uma palavra muito forte, que não deixa dúvidas de qual tem que ser a fonte da nossa nutrição. Duas coisas muito necessárias: o alimento, na forma da comida, e a bebida. Sem água, e somos grande parte de líquido no nosso corpo, a gente está falando aí de cerca de 2/3 de nós somos formados por água. Sem água, irmãos, a gente não passa muito tempo. Sem comida, até passa um pouquinho mais de tempo. E nessa passagem, Jesus Cristo deixa claro para nós de que Ele é o alimento e a água que nós precisamos. Para fechar agora, irmãos, vamos até Coríntios 10, nos versículos de 1 a 4. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo.
aquela rocha, irmãos, continua conosco. No dia que nós aceitamos Jesus em nossos corações e fizemos dele o nosso Senhor e Salvador, ele deixou com nós o seu Espírito. Nunca deixou de estar conosco. Então, irmãos, o que a gente precisa, em termos de alimentos espirituais, é buscado na palavra. Não existe outro lugar onde nós devamos estar buscando aquilo que precisamos. A Bíblia, irmãos. E nesses tempos atuais, o alimento que a gente precisa não está no noticiário. O alimento que a gente precisa não está nas redes sociais. O alimento que a gente precisa está muito mais perto. O alimento que a gente precisa está muito mais disponível do que possamos imaginar. A grande questão é: o que é que nos falta para valorizar esse alimento? Será, irmãos, que no nosso dia a dia estamos dando o real valor do que foi o sacrifício de Cristo para nós? Acima de tudo, irmãos, nunca esqueçamos que tudo veio da graça divina. E a definição de graça, irmãos, é um favor imerecido. Nós não merecíamos tudo o que recebemos de Deus. E Ele não hesitou em nos mandar o seu Filho amado no seu plano de resgate. Então, irmão, será que não tem sido fácil demais e por causa disso a gente não valoriza? É uma reflexão. Cada um vai ter que se perguntar se está dando realmente o real valor para o sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez por nós. O mundo tem feito a gente acreditar que as coisas têm que ser muito mais complexas. As coisas são simples, irmãos. Muito simples. Quando a gente olha para a Bíblia, para cumprir o que Deus quer para nós, não são muitas coisas. Não existem muitos rituais. Não se tem que se aprender centenas de orações. A forma que tem que chegar não é na maneira como se chega. Deus, Ele olha para o nosso interior. E essa conversa é de nós para Ele. Então, será que ter esse completo acesso na cabeça do homem ele estava preparado? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta porque hoje, nos nossos dias, nós não vemos as pessoas valorizarem os seus relacionamentos com Deus. A gente ainda vê muito homem preso às coisas terrenas, nos jogos que o mundo hoje oferece. E o mundo hoje tem muitas distrações. Eu fico me perguntando, antigamente, como tudo era muito mais difícil. Eu fico me perguntando quantos e quantos irmãos, para poder ler uma Bíblia ou conversar sobre Deus, não arriscaram as suas vidas em países onde isso era proibido. E nada disso nós temos, irmãos. Inclusive hoje temos uma facilidade muito grande diante desse fenômeno da pandemia. Até podemos, de uma forma diferente, nos confraternizar, conversarmos, né? E buscar, irmãos, exatamente nos alimentarmos desse mesmo pão. Então, irmãos, hoje, esses dias se falou também um pouco sobre deserto. Então, irmãos, esse deserto que a gente está passando, nós precisamos passar comendo da mesma comida e bebendo da mesma bebida. Que Deus nos dê a sabedoria de promovermos essa união entre nós irmãos, que possamos nos apoiar
porque o nosso alvo é um só. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, eu te peço, ó Pai, a direção nos teus santos caminhos, ó Deus, para que nós, enquanto igreja, passemos por todo esse momento e mais que isso, ó Deus, que sigamos firmes ao teu encontro, cumprindo aquilo de bom que tu deseja que nós cumpramos em nossas vidas. Por tudo eu te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém.